Olá, aqui é Neil Armstrong. Vamos para mais uma aula de modelagem 3D, modelagem orgânica. E estamos falando nessas últimas aulas sobre poses, rigging, exatamente aquelas coisas que nos permitem testar a malha, testar as texturas e tudo mais. A gente, na última aula, brincou um pouco com essas poses, nós criamos wraps. Eu vou tirar daqui, eu posso colocar na nova collection chamada Poses Wraps, que aí eu posso simplesmente tirar da jogada, digamos assim, e aí eu posso revisar essas poses, né, de acordo com revisar a malha, revisar o rigging, tudo de acordo com aquilo que for necessário. Por exemplo, se eu quiser revisar para que fique dessa forma aqui, então, se é a pose 2, então recurvo mais, Replace Existence, pose 2. Agora a pose 2 passa a ser essa. Então, nosso objetivo agora, eu vou inclusive tirar essa Alt R, Alt S, Alt G, vou tirar a pose, e vou até esconder o rig aqui um pouquinho, e vou até também vou tirar aqui essa pose. É interessante que esse rigging da própria malha, ele seja colocado depois com bones. Isso vai facilitar bastante na hora que eu estiver trabalhando com links. Então vamos falar um pouco agora sobre a questão de materiais e iluminação, ok? Começando pelos materiais, nós trabalhamos com textura nas últimas videoaulas, então nós temos vários materiais aqui, mas eles estão ligados, por exemplo, à textura. Vindo para cá, colocando de forma mais neutra, né, Alt A para selecionar tudo, que material é esse? Se eu coloco Select, ele vai selecionar só onde está esse material. Então esse material na verdade é do cabelo. Alt A novamente. Que material é esse? É do corpo. Então você poderia colocar corpo, material, Red Mat, muito provavelmente vai ser o da cabeça. Eu poderia ter outros tipos de materiais. Esses materiais estão ligados a, quando a gente veio para o V-Texturing, por exemplo, eles estavam ligados, né, Select, a mapas de textura. No caso, a gente colocou Head Color Map, por exemplo, tirar aqui a esses elementos. Mas isso não é o suficiente. Por exemplo, o olho dele, ele poderia ter um outro material, apesar de ter a mesma textura. Então existe uma diferença nisso aí. O material que eu coloquei como Head Matte, ele é todo da mesma forma. Por exemplo, ele tem um pouco de especularidade, eu poderia tirar toda a especularidade dele, eu colocar no máximo, né? Posso tirar mais. Sem rugosidade ele fica totalmente brilhoso, dá pra ver lá, ok? Isso a gente vê especificamente em Shading, tá? Vamos usar essa opção aqui, ok? A gente já falou sobre tipos de materiais, esse tipo de composição aqui, né? E mesmo com tudo isso, o olho dele poderia ser diferente. Ele poderia ter um brilho a mais, por exemplo. Então como é que eu faço isso? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu crio um novo slot, apenas crio um novo slot, coloco, por exemplo, o Head Matte aqui, clico onde tem esse 2, vou ter para aqui para ficar fixado, e eu vou colocar aqui como Eye Matte, com a cópia do Head Matte, ok? Se eu colocar em Edit Mode aqui e tentar selecionar, não tem nada vinculado a ele. Então vou selecionar só um pontinho de cada aqui, Ctrl L, selecionar todos os olhos, os dois olhos, Assign, pronto. E agora, se eu, por exemplo, quiser que esse olho ele tenha mais especularidade, mais rugosidade ou menos rugosidade, ou seja mais liso, então ele vai refletir mais, eu posso fazer por aqui, tá? Só isso é apenas um exemplo, ok? Um outro exemplo também interessante é a gente pegar, por exemplo, o cinto dele. Vamos colocar em modo de face, Ctrl mais, eu vou pegar só o cinto, ok? Você tem aqui o corpo material. Eu vou na verdade aqui criar um novo slot, chamar corpo material de novo. Vou sair daqui,
clico e eu vou dizer que isso aqui vai ser o cinto material, cinto match, e vou associar ele ao que tiver selecionado aqui, que eu selecionei somente o cinto assign. Pronto. Uma vez que eu faço isso, então o que eu fizer aqui só vai afetar o cinto. Então, por exemplo, eu tiro a rugosidade dele, coloco bastante especularidade, olha só. Ok? Na verdade eu posso até fazer o seguinte aqui, eu coloco metálico. Então ele já vai ficar, olha como ficou até douradinho e tal, bem interessante. Esse mesmo material eu posso utilizar em outros cantos também. Eu até não vou colocar cinto não, vou colocar metal match. Então eu posso, por exemplo, selecionar a bota dele, aproximar bastante aqui. Volto. Ctrl mais, deixa eu só ver aqui, e aí eu coloco, associo o Metal Match para ele, como estão todos ligados ao mesmo mapa. Olha que interessante. Então eu tenho esses dois elementos mais metalizados, digamos assim. Poderia até inclusive ser aqui, ó. Então eu tenho materiais diferentes. Aqui de repente você só tem que tomar cuidado, porque às vezes essa delineação não é tão bem feita assim. Existem outras formas de você fazer isso também, mas aí seria trabalhar com materiais mais avançados, ok? Uma outra coisa interessante também, você poderia colocar esses elementos também, essa coisa mais metálica, sendo que você poderia também selecionar somente esses dois, e aqui o Texture Paint, seleciona essa opção aqui para colorir somente o que está selecionado, e você coloca, por exemplo, a mesma cor do cinto. Tem que ser aqui. Mesma cor do cinto. Pronto, estava em outro. Então eu tenho materiais diferentes. Para os dois lados que estava espelhada. Ok. Alt S para você salvar o mapa. Layout. E aqui você pode colocar. Pronto. Para você ter uma ideia. Já tinha uma certa mudança de especularidade, agora a gente tem coisa mais metalizada e outras menos metalizadas. E assim, com todos esses recursos, você vai criando o seu personagem de forma complexa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ctrl L, Shift H, ele vai selecionar somente esses elementos. Eu vou colocar mais aqui. Pronto. Ali você pode também adaptar a textura. Então temos aqui o nosso personagem, um pouco mais, de forma mais interessante. E para concluir, vamos falar um pouco sobre iluminação. Então a gente pode, por exemplo, se eu clicar aqui agora, tirei toda a iluminação, ele fica no escuro, obviamente. Não tem nada iluminando ele, a não ser o mundo. Então se eu coloco aqui, mas fica uma coisa muito chapada. Vou colocar preto, então vai ficar tudo escuro, só para a gente sentir um pouco mais a luz. Eu vou começar aqui criando uma luz, mais ou menos aqui. Basicamente a gente tem três tipos de luz. Luz principal, vamos supor que ele esteja numa sala, ok? De algum lugar. Então, light vamos chamar de, por exemplo, uma luz pontual. O legal aqui no Eevee, você tem uma noção do que está acontecendo com a tua iluminação. Mais uma vez, Ctrl Alt Q, que eu consigo enxergar melhor.
Se eu colocar esse mundo um pouco mais claro, ele vai clarear, mas vamos brincar só com a luz inicialmente. Vindo para aqui nas características da luz, vamos botar aqui 500 watts, uma luz mais amarelada. Essa é a principal luz, vamos supor que essa seja a luz que está no teto. Uma luz bastante utilizada também é a área, ela é uma luz bem suave, bem interessante. Vou colocar aqui 1000 watts, opa, ok. Vamos colocar aqui, se eu tirar a luz ele vai atravessar um pouco mais, mas não é tão interessante. Para a gente também entender melhor, a gente pode colocar, por exemplo, plano, Alt G, S5, S2, pronto, olha só como é interessante. Então essa área light, ela, vamos supor que ela seja a nossa luz principal, ok? Ela também tem um tamanho aqui, então vamos supor que esse tamanho aqui seja 2, por exemplo. Então já aumentou bastante, né, a área dela. Vou colocar mais ou menos assim. Aqui também a gente tem que ver uma coisa um pouco mais dramática. Mas, embora a gente tenha essa questão de rebatimento e etc., muitas vezes a gente utiliza para destacar o personagem do cenário uma outra luz que a gente chama, vou até duplicar essa daqui, Alt R, uma luz que a gente chama de backlight bem apontada para o personagem, para a parte de trás do personagem. Ela vai fazer um destaque, um recorte. Eu tenho câmera, deixa eu ver, não tenho câmera, eu deixei tudo para fazer aqui. Então eu vou criar também uma câmera em qualquer lugar. Câmera. Por que eu fiz isso? Porque eu posso teclar aqui perspectiva, colocar do jeito que eu quiser. Tô sentindo falta aqui de colocar para ficar mais dramático um pouco. Vamos colocar uma pose nele. Deixa eu ver. Vamos botar essa primeira mesmo. Ok? E Ctrl Alt 0, a câmera se adapta para lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. View, câmera to view, pronto. Então eu já posso. Vou tirar para não ter mais conflitos. Ok, quando eu venho para cá, aí eu tenho a minha visão. Com que ele flutue um pouquinho, ok? Então eu tenho aqui, já fica um pouco mais destacado do fundo. E muitas vezes eu tenho uma luz de preenchimento, porque essas luzes elas não estão... A backlight normalmente ela tem uma cor contrastante com as luzes principais. Às vezes ela é um pouco maior, às vezes ela é bem mais intensa. Eu poderia tirar a shadow para destacar melhor, tirar a questão da luz. E uma terceira luz, as três principais luzes que a gente vai falar aqui rapidinho, é exatamente a luz de preenchimento. A luz de preenchimento, entretanto, muitas vezes ela está bem próxima da câmera, ok? A luz de preenchimento ela é menorzinha, ela reflete mais ou menos a cor do universo que você está trabalhando, né? E você tem agora a iluminação, ok? Que você precisa. A luz de preenchimento também não é legal que ela imita luz, imita sombra, então tira o shadow dela. Você vai ficar com shadow, com sombra, basicamente essa daqui. Backlight também tá ok. Pronto, vou colocar aqui, Ctrl Alt Q. Eu já tenho. Essa pose aqui tá incomodando um pouco, essa questão. E aí a gente tem aqui uma iluminação, uma textura diferente, Backlight 12. Então eu tenho aqui o meu render, né, que valoriza melhor o meu personagem, eu testo melhor todos os elementos dele, ok? É isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.